Eccoci qua, buon pomeriggio. Estou aqui de novo com vocês. Boa tarde, boa tarde. Sì, sì, sì. E perché Simona, ora mi piacerebbe parlare del mio romance, dei miei romanzi, perché sono tanti e voi sapete bene che sono autrice di 18 libri pubblicati in diverse lingue. Então vocês sabem que eu sou uma autora de 18 livros publicados em várias línguas. Agora, então, vamos lá. Voglio parlare inizialmente do meu libro Rivoglio la mia primavera. Non aspettate Natale per acquistare i libri, acquistate subito adesso. Não esperem Natal para adquirir um livro. Prestigie gli scrittori che lavorano tantissimo giorno dopo giorno, como eu. Então, vamos prestigiar escritores que trabalham dia após dia, como eu, por exemplo. E eu não conosco sábado, domenica, nem giorno festivo. Eu não conheço sábado, domingo, nem dia festivo. Sono sempre a lavorare. Quando não sono com meu livre, sono com o livre de colega. Então, eu estou sempre trabalhando sábado, domingo, dia festivo, porque não é fácil, porque não é fácil, gente. Aqueles que dizem, ai, tudo é sopa no mel, não é verdade. E eu, 30 anos de carreira, não sou a de dificultar que é ser um escritor. Eu tenho 30 anos de carreira, eu sei como é difícil ser escritor. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho da história da nossa querida Milena. Sim, dopo uma infância umile trascorsa nel sobborgo di Rio de Janeiro, la giovane carioca Milena viene finalmente baciata della fortuna. La sua datrice di lavoro italiana, Stefania, la prende a vivere con sé. Milena però si innamora del sensuale Anthony e finisce per lasciare la sua terra tropicale e smarrirsi nella fredda solitudine di un piccolo paesino francese dove tutto è destinato a cambiare radicalmente. Ancora una volta Milena dovrà ricominciare da capo, spingendosi al di là di ogni ostacolo pur di seguire il proprio cuore. Sì, agora eu parlo em português. Então, boa tarde, minha gente. Estou aqui novamente para falar de livros e dizer para vocês, não esperem Natal para comprar livros, adquiram agora. O livro sempre faz uma boa companhia, é verdade? Então, e o livro que eu estou apresentando é o meu, O Devolva a Minha Primavera, que se encontra em duas línguas. Este livro se trova em duas línguas, italiano e português. Ecco. E que coisa se trata a Rivoglio da Minha Primavera? Então, depois de uma infância humilde na comunidade do Rio de Janeiro, a carioca Milena, quer dizer, porque é ambientado mesmo na Rocinha, a sua atriz de trabalho, a sua patroa, né, de trabalho, Stefania, a pega para viver com ela. Milena se apaixona pelo sensual Anthony e finisce para deixar sua terra tropical e se perder em uma cidade de um pequeno país francês, onde tudo é destinado a mudar. Mais uma vez, Milena tem que recomeçar. Agora, que coisa é a história de Milena? A história de Milena, de questa brasiliana, que lavorava em um grande hotel, né? A história de Milena é a história dessa brasileira que trabalhava em um grande hotel, e a sua datrice de lavoro, a sua patroa, no caso, sua chefe, né? Ela convida para morar com ela. Aí a Milena, que é uma italiana que está no Brasil, que está sofrendo muito. A história de a Stefania é uma italiana que está no Brasil e está sofrendo tanto. A prima parte porque lei ha il figlio que vive sempre in Itália, que é Lorenzo. Então, a primeira parte eu conto dela que está lá no Brasil, a Stefania que está sofrendo. Agora a Stefania é padrona de questo hotel. Então, resultado, quando ela conhece Milena, ela dá oportunidade a Milena para crescer. Então, lei offre a Milena a oportunidade de crescer. Quando tudo está indo alla grande, diciamo così, quando tudo está indo muito, 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 muito bem, que coisa succede? O que acontece?
Milena se namora e lascia seu país, então ela se apaixona, deixa seu país, e ali ela vai ter que recomeçar tudo de novo. Então é uma vicenda davvero speciale, é uma história realmente especial, que eu vi invito a ler de que se trata Amazon. Então esse livro se encontra no Amazon, é um dos meus cavalos de batalha, como diz aqui na Itália, é um dos meus cavalos de batalha com este livro. É um sucesso, vendeu tantíssimo esse livro, é um sucesso, vendeu demais, demais, demais. E eu ringrazio sempre a voi, mas há sempre qualcuno que não lê ancora, então tem sempre alguém que não leu ainda. Então eu convido vocês a oferecer às amigas, aqueles que já têm, aqueles que não têm, de ler mesmo. Leggete, leggete, leggete. Ecco, questo rivolge la mia primavera, devolva a minha primavera, que está em 2 línguas. Vocês não têm desculpa de dizer que não podem ler. Leiam sim. Beijo, beijo, beijo. Vamos para o outro livro. Agora andiamo para um outro livro, que é La Ragnatela Quasi Perfeita. Então, a Ragnatela Quasi Perfeita é a história de Giarda. Lá estamos falando de Milena, qui estamos falando de Giarda. Giarda subito uma grande persuasione. Giarda, ela sofreu uma grande persuasão. É ambientado totalmente a Milano, ele é todo ambientado, né, em Milão. O primo livro que eu escrito proprio qui in Italia, perché sai che Simona, per esempio, questo libro qua l'ho scritto nella Francia, sì, sono stata 3 mesi nei paesi della loro, ho scritto nella Francia, invece questo qua è stato scritto proprio in Italia. E allora a Ragnatela Quasi Perfeita, lei subisce una persuasione e sarà molto difficile, no? Per superare gli ostacoli partendo dalle osservazioni che lei stessa dovrà fare. La dedizione al lavoro ha fatto quasi dimenticare alla giovane Giarda che il mondo è composto di molto di più delle bellezze offerte dalle 4 pareti di un lussuoso ufficio e che nulla e nessuno può dominarla, come invece desidererebbe fare la sua capo Lorena Grinaldi con la segretaria Carmen Di Mattia, che usano il potere della persuasione per servirsi delle persone che si sottomettono alla loro regole, nella speranza di avanzare nella propria carriera aziendale. Purtroppo in quell'agenzia di assistente professionale legata al mondo dello spettacolo situato no cuore di Milano, poche persone capiscono che il denaro serve per avere un futuro migliore e non per essere accumulato senza mai vivere davvero. Fortunatamente nel romance troviamo trovamos, leggete subito, agora, em este momento. Então, nesse romance eu convido vocês, as mulheres, para ler agora. Não vou ler mais nada, porque vocês têm que ler os meus romances. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, esse A Ragnatela Perfeita, ela sofre uma persuasão muito grande e ela vai ter que observar tudo sozinha e recomeçar. Então, eu convido vocês a ler. E também temos aqui um outro romance, aquele foi escrito a Milano, e esse aqui foi escrito totalmente onde? A Roma. Simona, dicono tutti che noi brasiliani abbiamo la R, moscia, R, Roma, em português, Roma, em italiano. Então, La Leonessa Ferita é uma comédia romântica muito, muito, muito carina, forte, interessante. E, come dice Antonella, dice così: il mondo dorato dello spettacolo spesso nasconde retroscena non sempre positive. La scrittrice Simone Di Vincola mette in foco su 2 vite, 2 anime unite dell'arte e nella vita, dove parole sospese collassano nei silenzi esposti e assodanti. E tarlo della gelosia e della possessività diventano un nemici principali della giovane e talentuosa attrice Ellen Rossi.
mettendo a repentaglio il suo legame com o famoso attore carismatico conteso dalle donne, Rick Giuliano. Tá caramba! Maracaibo, sua intermitência di luce e buio, crisi, tradimenti, discese e risalita, e destino ativa e passaggio dei princípio di causa-efeito e lo amore del due artista verrà messo a dura prova ripetutamente. Allora, cosa devo dire di più? O que é que eu quero dizer mais? Leggete. Então, esse livro não se encontra em português, é só em italiano. Esse livro não se encontra em português, só em italiano. Io vi invito a leggere perché è davvero abbastanza particolare. Ecco, io vi saluto così. Não posso, já que eu estou vendo aqui o livro do meu padrinho Leone, Coelho Fontes, não posso non dire due paroline a proposito di un jagunço a Parigi, che anche qua lui racconta la storia di questi artisti che vivono in Francia e devono fare di tutto per sobrevivere. Então, agora que eu estou vendo também um livro aqui do meu padrinho, voi sapete che io sono molto generosa, a me piace molto parlare dei miei colleghi, io ho già fatto la dimostrazione di questo. Então, era um jagunço a Parigi e la storia, né? Então, um jagunço a Paris, a história desse artista que ele sofreu bastante na França. E a Leone magistralmente, meu padrinho, eu amo meu padrinho, ele de modo magistral conta a dificuldade desse artista de viver ali na França e que tem que inventar, reinventar, giorno per giorno, a própria história e a própria vida. Então, meu padrinho, dia por dia, né, ele conta, né, o Leone Coelho Fontes, da dificuldade desse artista, assim, foi muito complicado, mas eu convido vocês a ler um jagunço a Parigi. E vi lascio così, questa qui in Italia fa freddo, na Itália faz frio, então agora é o nosso momento de interagir e estar insieme. E eu vi prometo que porterò anche degli ospiti sensazionali. Eu prometo para vocês que vou trazer também convidados maravilhosos. E grazie per fare companhia a me, e io aspetto di avere fatto compagnia anche a voi parlando un po' di libri, di letteratura, di arte, e ci vediamo anche in questi giorni un po' ovunque in tutta l'Italia, dove presenterò i miei libri, i libri dei colleghi, e faremo tante promozioni insieme. Posso dire in tutte le parole, in tutte le lingue, posso dizer em todas as línguas, em todas as palavras, leggete livri, leiam livros, tem mais? Então, leiam, leggete, é muito importante ler livros, é muito importante, leitura, enfim. Bacione a tutti, grazie di cuore, muito obrigada por tudo.